Não coma iogurte com frutas ou aquela vitamininha básica de fruta com leite. Sabe por quê? Bom, isso eu vou te responder daqui a pouquinho, mas antes, se você está escutando o Ayurveda Brasil Podcast no Spotify, vai lá nas notificações, ativa as notificações para receber sempre aviso de novas publicações. E se você está no YouTube, vai aqui, se inscreve no canal, curte esse vídeo e vamos para a vinheta que já já a gente vai conversar sobre um assunto muito sério. Virudahara, alimentos incompatíveis. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Bateu aquela fome e você está num dia corrido, num mês corrido, naquela loucura de trabalho e etc. Então, você se programou para ter uma alimentação bem saudável. E a forma mais fácil de fazer isso numa sociedade corrida como a nossa é qual? Um iogurtinho básico com frutas na hora do almoço, ou ainda uma boa vitamina e tá tudo resolvido, certo? Errado. Pro Ayurveda, isso não é uma boa alimentação e hoje você vai entender o que significa Virudahara, alimento incompatível. Quem já fez a experiência alimentando-se com Ayurveda já sabe o que é isso e sabe, além disso, sabe exatamente o que fazer para conseguir uma alimentação super saudável de acordo com o seu próprio biotipo. Mas bora lá entender o que é isso tudo. Os clássicos do Ayurveda dedicam uma boa atenção para alimentos que são compatíveis e incompatíveis, por uma questão muito simples. Os alimentos compatíveis, eles são aqueles alimentos que te promovem saúde, que te dão força física, vigor, energia, diminui ansiedade, diminui depressão, tudo isso. Os alimentos incompatíveis são aqueles alimentos que vão te causar problema a longo prazo. Ou seja, o que significa um alimento incompatível? Eu fiz até uma listinha aqui para você saber das incompatibilidades segundo o Ayurveda. Combinações de alimentos, ainda que saudáveis, ambos, elas podem ser incompatíveis. Segundo, métodos de preparação, o lugar onde você está. Vamos supor que você está num lugar muito frio e você está bebendo uma água gelada. Não vai dar ruim isso aí, percebe? Terceira coisa, o tempo. Seja o tempo clima-tempo, seja o tempo da vida o qual você está passando, a sua idade, assim por diante. A dosagem, né, a quantidade desse alimento que você consome e algumas vezes a própria natureza daquele alimento que você está consumindo. Já destaco que a gente está conversando aqui sobre alimentos saudáveis. Eu não estou nem levando em consideração junk food, etc. Beleza? Ultraprocessados e assim por diante. Então, bora continuar. Acontece que para o Ayurveda, quando a gente consome esses alimentos que são incompatíveis, a longo prazo, o que acontece no nosso corpo são inflamações, desequilíbrios, doenças e assim por diante. No geral, essas combinações, elas levam a grandes problemas de saúde, mas elas sempre começam apontando algumas coisas e muitas vezes a gente passa por cima. Então, ó, por exemplo, quando a gente tem muita dor de cabeça e não sabe o que é, quando começa a apresentar vários desconfortos gastrointestinais e a gente ignora esses desconfortos, cólicas constantes, inchaços, rinites, doenças do intestino, tudo isso pode estar sendo provocado por alimentos incompatíveis entre eles, ainda que a sua alimentação seja saudável. Observe então que para o Ayurveda, essas doenças e desequilíbrios que eu apontei aqui, elas acabam sendo sistêmicas, né? Quando a gente fala de inchaço, pode ter uma questão na circulação aí que é um problema. Então, o que significa isso? Que esses alimentos, eles causam um dano para o corpo. E por que eles causam dano para o corpo? Viruda, pro Ayurveda, é aquilo que desloca os doshas de lugar. Ixi, lá vem as complicações do Ayurveda, né? Não é complicado não, presta atenção que você vai entender tudo direitinho. Cada parte do nosso corpo tem a predominância de um determinado dosha, ou de vata, ou de pitta, ou de kapha dosha. No geral, o vata é aquele dosha que primeiro se desequilibra. E ele é responsável pelo movimento, lembre-se disso, sempre lembre-se disso. Então, ó, imagina o seguinte, tô consumindo o Virudahara, tô consumindo o alimento incompatível, já já vou te falar quais são eles, espera aí um pouquinho só, e aí, de repente, o meu vata desequilibra. E aí eu continuo consumindo esse alimento incompatível, porque eu adoro tomar de café da manhã exatamente
o meu leitinho, por exemplo, batido com fruta. Bom, Vata saiu do lugar. E imagina que eu continuo recorrendo nesse mesmo café da manhã, que tá me fazendo mal, mas eu não sei que é ele que tá me fazendo mal, porque eu nem dei atenção para isso. Outros doshas começam a sair do lugar. Então, Vata tira esses outros doshas do lugar e vai, por exemplo, para minha corrente sanguínea, para o meu sistema respiratório, para o meu sistema gastrointestinal e assim por diante. E aí eu começo a ter uma questão ali. Então, uma azia que não para, uma queimação que não para, diarreia, ou então constipação, ou inchaço depois que eu como determinadas coisas, ou então problemas de pele, muita espinha, melasma, assim por diante. Trocando em miúdos, eu vou formando AMA, toxinas, em alguma parte do meu corpo, no geral naquela que a minha saúde é mais fragilizada, e se eu não dou atenção para isso rapidamente, isso pode sim se transformar numa doença. Por isso que o Ayurveda dedica tanto tempo para falar de alimentação e de alimento compatível e de alimento não compatível. Por quê? Porque os alimentos incompatíveis, essa alimentação que a gente pode pensar como uma alimentação, entre aspas, aí, como uma intoxicação alimentar, o que ela vai gerar no meu corpo? Ela vai gerar não só inflamação, mas ela vai gerar um monte de desequilíbrio até chegar em doenças estabelecidas difíceis de curar. Por isso é que a gente olha para isso lá no começo. Aí você pode perguntar assim, ixi, mas e quando isso acontece? Não tem mais jeito? Não tem tratamento? Não tem nada? Tem sim. Para o Ayurveda, a gente, primeira coisa, quem acompanha esse podcast já sabe, remover a causa do problema. Então, o primeiro que eu faço é, eu paro de consumir aquilo que está me fazendo mal todos os dias. Então, opa, vou dar um tempo, vou fazer, segunda coisa, uma limpezinha do meu corpo, que pode ser um processo de purificação dos doshas, que a gente chama de panchakarma, ou de pacificação. No geral, aqui no Brasil, a gente faz pacificação dos doshas, que é uma desintoxicação, uma limpeza do corpo mesmo, né? Com bases nos princípios do Ayurveda. E o terceiro ponto mais fácil que a gente pode começar tipo para ontem, a nossa alimentação. A gente mudando a alimentação, a gente aprendendo a se alimentar com base no que é compatível, no que não é, com base no nosso corpo, no tempo, no momento da vida que eu tô, isso tudo vai me promover força e boa nutrição para o meu organismo, portanto, melhora do meu metabolismo de Agni. Percebe como a alimentação é importante? É por isso que a gente fica insistindo para vocês se inscreverem em Alimentando-se com Ayurveda, porque vocês vão aprender tudo isso e vai ficar muito fácil. A gente vai ter uma turma online agora no 17 de agosto. Você vai aprender não só isso, você vai aprender mais um monte de coisas e vai ser muito bom para a sua saúde e para a sua vida real, porque não é o Ayurveda impossível que a gente ensina lá no curso, é o Ayurveda da vida real, beleza? Agora vamos continuar então aqui. Você poderia me perguntar assim, ó, Van, todo mundo que consome alimentos incompatíveis tem doenças? Não. Como todas as outras coisas que eu sempre explico, nunca para o Ayurveda é todo mundo, é sempre, não tem exceção nenhuma. Por quê? Porque a gente está lidando com pessoas e com vida real. Se eu falasse todo mundo é assim, eu estaria fazendo um terrorismo contigo. E não é assim. Vamos lá. Vamos entender quem não sofre Virudahara. E depois eu vou dizer alguns alimentos que são incompatíveis e que está no nosso cotidiano brasileiro. Bora lá. Quem não sofre com Virudahara, ou seja, quem consome alimento incompatível e ainda assim não desequilibra o corpo e não fica doente. Primeiro, quem tem excelente capacidade de digestão. Lembra que eu sempre comento que no Ayurveda tudo começa pelo Agni? Se você tem um bom Agni, se você tem uma boa capacidade de digestão, não existe o que você consome, o que você come, que você não metabolize. Segundo, se você é muito jovem. Por quê? Pelo mesmo motivo. No geral, os jovens, as jovens, são as pessoas que mais têm capacidade de digestão, porque o organismo ainda está bem forte, está no auge da vida, vamos pensar assim, no auge do seu funcionamento adequado. Então, quem é jovem, no geral, consome um monte de porcaria, metaboliza muito bem e não fica doente. Terceiro, pessoas que são fortes pro Ayurveda por consumir alimentos gordurosos e praticar exercícios físicos todos os dias. Olha só que interessante essa observação aqui. E aqui você entende um monte de coisa da lógica ayurvédica, por isso é bem legal ficar atento.
Quem é forte para a Ayurveda? Quem tem o corpo bem nutrido, com os tecidos bem formados. Os tecidos são aquilo que dão estrutura para o nosso corpo. Então, se você está bem nutrida, bem formada, você está bem, né? Sem nenhum desequilíbrio, sem dor, sem desconforto, sem nada. Nada é nada. Ah, eu só tenho uma cólica quando eu fico menstruada. Bom, tem uma cólica, então tem que equilibrar, percebe? Nada é nada, é tipo uma saúde 100%, que você nunca tem nada de dor, nem doença, nem nada. Bom, pro Ayurveda, quando a gente consome gordura de boa qualidade e promove calor para o corpo, o que a gente está fazendo? A gente está pegando todas as toxinas, ou seja, ama, tá deixando essa ama, que ela é pegajosa, ela gruda nos nossos canais do corpo e assim por diante. A gente está pegando essa ama, tá amolecendo com a boa gordura e ao promover calor, a gente metaboliza, a gente, entre aspas, queima a ama, expulsa a ama do corpo. É por isso que pro Ayurveda, quando você ingere gordura de boa qualidade, por exemplo, quando você cozinha com ghee, com óleo de gergelim e faz exercício físico todos os dias, é muito difícil até mesmo Virudhara te fazer mal. Por quê? Porque o seu metabolismo fica muito bom. De novo, a gente volta para Agni. Então, resumindo, se você fosse assim, ó, o que eu guardo dessa chave toda aí? Se você tiver um Agni muito bom, você não precisa ficar tão preocupado com Virudhara, um alimento incompatível. 2, se você quer cuidar bem do seu Agni, você diminui o consumo de alimentos incompatíveis e deixa esses alimentos pontualmente para serem consumidos em, sei lá, uma festa, uma ida com amigos e amigas, ou sei lá com quem, para algum lugar e assim por diante. Por quê? Porque o quarto ponto, para quem Virudhara não faz mal, é para quem os consome só de vez em quando, em pouca quantidade. Então, olha só que interessante. A gente tem uma possibilidade de continuar fazendo várias coisas, só que não todo dia. E quais são alimentos que são Virudhara? E aqui, anota aí para nunca mais esquecer. Vou começar por aqueles que eu já abri esse podcast. Então, leite, derivados. O que são derivados de leite? Iogurte, queijo, coalhada, tudo isso é derivado de leite. A gente não mistura com frutas, a gente não mistura com carnes, a gente não mistura com ovo. Aliás, a gente não mistura leite e seus derivados com nada que é de origem animal, com nenhum tipo de carne, ovo, etc. Também não mistura leite e derivados com fermentos, do tipo aquele de pão, e nem com alimentos cheios de amido. Isso tudo é Virudhara. Já vai fazendo a lista aí do que você vai diminuir no seu cotidiano para manter o seu Agni muito bom. Segundo, Virudhara importante, bebidas quentes com álcool, com coalhada ou com mel. Ixi, como assim com mel? É o seguinte, a gente não aquece o mel no Ayurveda. Jamais a gente leva o mel ao fogo. Então lembra que mel não pode ser aquecido, que também vira Virudhara. Percebam que são alimentos saudáveis, só que o modo de preparo, neste caso, pode torná-lo, então, um problema para o nosso organismo. Terceiro, substâncias frias e quentes ao mesmo tempo, na mesma refeição. Isso, a gente pode pensar até naquele famoso copo de água gelada com arroz, feijão e bife. Ixi, olha só o que eu estou dizendo. Quando a gente toma bebida gelada ao mesmo tempo que a gente está almoçando ou jantando, né, o que a gente está fazendo? A gente está mandando potências diferentes para o nosso corpo e a gente está diminuindo a nossa capacidade digestiva. As bebidas geladas, elas diminuem a Agni. Então, evitar frio e quente no mesmo momento. Se eu vou comer num verãozão, eu quero um pratão de salada, eu vou comer meu pratão de salada no verãozão. Agora, no inverno, eu vou dar preferência para aquelas comidas quentinhas. Até as folhas verdes a gente pode fazer mais cozidinha nesse momento, até porque tá frio, então tem que combinar. Está frio lá fora, eu vou estimular o meu Agni comendo coisas morninhas, gostosas e que vão ativar essa minha capacidade de digestão. Mais Virudhara, sementes torradas com alimentos que não seja arroz, ovos, com peixe, com carne, com leite, com derivados do leite, então aquele ovo mexido com queijo, faz de vez em quando, não faz todo dia, porque se você fizer todo dia, naqueles momentos que a sua capacidade de digestão está mais baixa, você não vai digerir e ele vai formar toxinas no seu corpo. Esse tipo de alimento ele é pesado para a digestão. Sempre lembra que é uma questão de Agni, que
questão de estar muito bem, digerindo tudo, metabolizando tudo ou não. E por fim, outra combinação viruda rara é peixe com mel, com derivados de cana-de-açúcar ou com leite. Então, aqueles peixes feitos com molho agridoce, que vai açúcar, ou então que vai leite de origem animal, não estou falando do leite de outros leites vegetais, tá? Mas leite de origem animal. Então, o que você faz? Se você costuma fazer isso todo dia ou toda semana na sua casa, diminui a frequência. Observe a sua capacidade de digestão. Aliás, todo episódio de hoje eu te expliquei várias coisas e apontei alimentos que você vai começar a fazer algumas observações contigo. Qual é? Tenho desconforto, vou ao médico e não sei o que é. Nos exames sai tudo normal, mas eu tenho uma dor de cabeça constante. Nos exames sai tudo normal, mas eu tenho uma queimação gastrointestinal que é constante. Tipo, tudo que é incômodo no seu corpo, que você já fez exame, isso acontece com um monte de gente, e que sai tudo normal, dá uma olhada no tipo de alimento que você está comendo, se você não consome constantemente alimento que é incompatível à sua combinação ou ao seu modo de preparo. Se for, reorganiza a sua alimentação. Tira esse alimento do todo dia, do cotidiano, melhora a sua capacidade de digestão e observe o seu corpo. Então, assim, o que você vai fazer? Você vai ser meio que uma estudiosa, um estudioso de si mesmo. Se observa. Observa o que você come. Faz uma listinha. Você vê como um monte de coisa que tá ruim começa a melhorar. Se deu tempo para observar isso e tira o eu não consigo fazer do seu vocabulário. Beleza? E não esqueça de se inscrever em Alimentando-se com Ayurveda, que você vai aprender isso e mais um monte de coisa que vai ser muito boa para sua saúde, mente e corpo e para desinflamação. Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta às 19 horas no YouTube e no Spotify. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!